Há várias razões que justificam a ampla atenção da comunidade científica sobre o ciclo do nitrogênio. Nitrogênio é um dos poucos nutrientes em ecossistemas terrestres que podem limitar o crescimento de plantas e comunidades microbianas em ecossistemas com alta disponibilidade de carbono. Assim, plantas e micróbios de vida livre muitas vezes competem por nitrogênio disponível. Como os micróbios têm uma vantagem competitiva para os recursos, por causa do acesso a microporos, mas em média têm uma vida útil mais curta, essas inter-relações competitivas são complicadas e envolvem ambos os elementos temporais e espaciais. Existem apelos para uma análise funcional mais sistemática do solo, processos microbianos com uma perspectiva de ecossistemas, juntamente com o crescente reconhecimento que o funcionamento do ecossistema pode ser regulado por grupos de micróbios com importância funcional especial, incluindo fungos micorrízicos. Tipos diferentes de micorrizas têm diferentes capacidades para acessar formas orgânicas e inorgânicas de nutrientes no solo. Inicialmente, discutimos 5 possíveis caminhos através dos quais efeitos induzidos arbuscular micorrizas no ciclo de nitrogênio podem operar vestida de menor escala espaço-temporal para a maior. Então, analisar os mecanismos relevantes para os principais processos de ciclismo de nitrogênio, concluímos com possíveis soluções para questões experimentais e fazer sugestões para a priorização de pesquisas futuras. Um caminho óbvio através do qual o estado das micorrizas arbusculares de plantas poderiam exercer uma influência sobre os processos de ciclismo de nitrogênio é através de disponibilidade de substrato no solo. Com a acessão da fixação de nitrogênio, onde concentrações elevadas de N2 estão presentes no ar, solo, todas as outras taxas de transformação de ciclismo de nitrogênio podem ser reguladas pela disponibilidade do substrato e, portanto, potencialmente limitar desnitrificação e lixiviação. Além disso, o volume de micorrizas arbusculares e hifas extrarradiculares e exudação poderia enriquecer o solo para além da zona da influência direta da raiz, com o carbono e elevada limitação de carbono para vários grupos de micro-organismos heterotróficos envolvida no ciclo de nitrogênio. Finalmente, a mobilidade e a disponibilidade de nitrogênio compostos é reconhecido por ser regulada por vários fatores abióticos, tais como o pH. A modificação da agregação do solo afeta a areação do solo, e isso pode ter um impacto sobre nitrificação e desnitrificação. Os dois processos do ciclo de nitrogênio que são afetados pela concentração de oxigênio no ar do solo. Além disso, pode afetar o pH do solo e, consequentemente, modificar a disponibilidade de nitrogênio. O teor de carbono do solo poderia mediar mudanças nas propriedades do solo, como a capacidade de retenção de água. A maioria dos estudos sobre o efeito interativo das micorrizas arbusculares e o ciclo de nitrogênio concentra-se em surpresas no economicamente, aspectos agronomicamente importantes no ciclo de nitrogênio, tais como a capacidade de plantas para assimilar N e N2, fixação simbiótica. No entanto, apesar da riqueza de estudos que abordam o efeito interativo das micorrizas arbusculares em nitrogênio, a assimilação da importância ecológica do processo, bem como as condições nas quais o papel dos fungos podem ser importantes, ainda não são bem entendidos. Parece haver evidências sólidas de que fungos contribuem para o aumento da capacidade de leguminosas para fixar o N2,
e também para um declínio na quantidade de nitrogênio inorgânico que lixivia. Em contraste, a literatura disponível até o momento não nos permite chegar a um direito conclusão se há também um efeito sobre micorrizas arbusculares associativo à fixação de azoto, a nitrificação e a desnitrificação, apesar do fato a existência de mecanismos plausíveis para esses efeitos. Tomados em conjunto, há uma alta probabilidade de que fungos desempenham um papel como motores do ciclismo de nitrogênio, que não tem sido apreciada até a data. Muito do nosso conhecimento sobre as comunidades microbianas do solo associada a plantas, com os resultados de experiências na ausência de fungos micorrízicos ou em sistemas onde micorrízicos da planta estado não foi caracterizado. Como resultado, a nossa compreensão da comunidade microbiana na rizosfera de planta ainda permanece tendenciosa para a condição de não micorrízicos. Muitas questões em abertos que podem orientar futuras pesquisas permanecem. Por exemplo, qual é a importância relativa da influência dos fungos micorrízicos, ou seja, quando deve ser considerado micorrizas e quando é seguro ignorá-los? Qual é o papel da diversidade de fungos micorrízicos, uma vez que existem tendências dentro do filo Glomeromicota para funções divergentes? Como pode o estudo das micorrizas arbusculares ser focado em processos isolados no ciclo de nitrogênio, dada a elevada interdependência dos processos do ciclismo de nitrogênio? O que é a importância relativa dos efeitos diretos induzidos a micorrizas arbusculares em comparação com mais plantas em geral, mediada, e os efeitos da comunidade microbiana em processos de ciclismo de nitrogênio? Esperamos ter estimulado microbiana do solo, ecologistas e biólogos micorrízicos para resolver algumas dessas questões importantes.